Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, uma organização Instituto Bertol, sociedade com a Russell Bradford, com a qual eu sou sócio e tenho a honra de ser o host desse podcast. Pessoal, a gente sempre vem falando, assim como vem o nome, né? A gente está sendo as eleições aí, municipais, executivo, legislativo, e nada melhor a gente olhar para frente, olhar para o desenvolvimento do Estado, em especial o Estado do Rio Grande do Sul, que você sabe aconteceu em maio e a gente precisa muito de recuperação. Para isso, precisa de plano, precisa de planejamento. Então, nada melhor do que estar aqui com 4 vezes deputado, né, com mandato, presidente da Assembleia Legislativa, já secretário da Agricultura e agora, atualmente, secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Pova. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito nosso convite. Eu sei que a tua agenda é muito corrida, uma honra te receber. Olha, a alegria é toda nossa aqui, William. Fico muito feliz pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho. Acho que é importante a gente poder conversar aí sobre, né, o desenvolvimento do nosso Estado, né, especialmente nesse momento desafiador de reconstrução, né, que estamos enfrentando, e uma alegria estar aqui, um grande prazer também. Obrigado. Secretário, eu queria começar a fazer uma pergunta agora no dia último, 30/10, se não me engano, na última semana, através de uma cerimônia muito linda, foi lançado o Plano de Desenvolvimento do Estado. Acredito também, queria saber um pouco de como que foi essa criação, se foi feito, né, a 4 mãos, a muitas mãos, acredito que teve servidores que contribuíram. Como é que foi esse lançamento? Quais são os principais pontos? Se puder contribuir um pouco, porque às vezes a gente não tem acesso, né, as pessoas não têm acesso a tudo e algumas questões mais subjetivas. Se puder explicar quais são as expectativas? Bom, acho que é importante, antes de falarmos do plano de desenvolvimento e também da própria agência, da InvestRS, voltar um pouco atrás, em alguns anos passados, onde que o Estado, por uma série de dificuldades, problemas estruturais, enfrentou momentos muito difíceis. Eu lembro ainda bem, na época, lá no governo Sartori, quando eu estava como secretário da Agricultura, né, que foi um período muito desafiador para o Estado, com, né, baixa capacidade de investimentos. O Estado, quando o Sartori iniciou o governo, né, estava com uma situação muito difícil. E naquele período, né, nós enfrentamos, e o governador Sartori começou, né, esse processo de reformas, ele começou um enfrentamento na redução do tamanho da máquina pública muito importante, que hoje nós estamos colhendo os frutos daquele trabalho que iniciou lá com o governo Sartori e Cairoli, teve sequência com o governo Eduardo Leite e Ranolfo e agora continuando com o governo Eduardo Leite e Gabriel. E aquele momento foi um momento muito difícil, né? Atraso de salários, repasse atrasados de pagamento de fornecedores, repasse para a saúde em atraso, altos índices de criminalidade, infraestrutura muito precária, porque o Estado não tinha capacidade de investimentos. Então, se começou a fazer aquele enfrentamento, lá o governador Sartori, né, em reduzir o tamanho da máquina pública, né, começou aqueles processos de privatizações, de concessões, né, ainda numa discussão muito acalorada, e que depois aquilo evoluiu, avançou, né, e muito se concretizou no governo Eduardo Leite e Ranolfo, muitas privatizações, concessões, e veio o Estado para um equilíbrio fiscal, né, o que trouxe novamente a possibilidade de o Estado voltar a investir nessas áreas como saúde, infraestrutura, educação, segurança, né, e isso trouxe uma realidade nova para o Estado. Bom, depois dessa organização interna do governo, né, porque o problema do Estado do Rio Grande do Sul nunca foi o setor privado, os empresários, os empreendedores. O Estado teve muitos problemas crônicos no governo, né, por muitas vezes um retardamento no enfrentamento desses temas de privatizar, de diminuir o tamanho do Estado. Depois que você fez esse ajuste, William, o que o governador Eduardo Leite tinha no seu plano de governo? Bom, vamos agora planejar o futuro, vamos fazer um grande plano que nos dê a direção da onde a gente pode chegar, para que o nosso crescimento econômico ele seja mais acelerado. Porque muito foi discutido uma questão de sobrevivência antes. Exato. Uma questão de organização, apagar incêndio de situações... E vamos ser sinceros, se a gente pegar e transpor o Estado para uma questão pessoal, familiar ou empresarial, quando você não consegue pagar as suas contas do dia, quando você está endividado, você não tem nem condições, nem capacidade de sonhar, pensar no futuro, porque você está trabalhando para pagar incêndio. E foi o que o Estado passou por muitos anos. No momento que você traz o equilíbrio fiscal, você faz um ajuste nas contas públicas, né, e você começa a investir para melhorar o ambiente de negócio, você pode vislumbrar, olhar para o futuro. E foi o que o plano de desenvolvimento, né, foi idealizado com esse objetivo,
né? Tivemos aí a catástrofe climática que atrapalhou, porque estava bem no curso do andamento do plano, né? Mas ele é um plano que foi apresentado, conforme você falou, dia 30 agora, né? Quem fez a organização, com a metodologia, né? Com todas as, enfim, com todas as os critérios da montagem do plano foi a McKinsey, que é uma consultoria renomada, né, conhecida mundialmente, né, e que ela coletou dados, então, de toda a sociedade, né, de federações, de empreendedores, servidores públicos de várias áreas contribuíram também para que esse plano pudesse ser exatamente um nosso farol, nosso guia, aquela Bíblia que vai nos levar a um futuro onde que se busca um crescimento do PIB, né? A meta é dobrar o PIB da média que nós tivemos nos últimos anos, é dobrar para os próximos anos, até 2040, né? Para que a gente tenha mais crescimento econômico e consigamos aí superar, né? Nós estamos perdendo o bônus demográfico, o estado do Rio Grande do Sul está perdendo a mão de obra economicamente ativa, né? Nós estamos ficando com um estado com uma população mais envelhecida, isso tu perde a capacidade de produção, então nós temos que recuperar isso atraindo gente e aumentando a produtividade. Então esse plano ele tem essas diretrizes, são 5 habilitadores, capital humano, que é fundamental, essencial, infraestrutura, recursos naturais, ambiente de negócios, que também é importantíssimo para a gente poder melhorar e atrair investimentos, e inovação, que hoje é um setor presente em todas as áreas, em todos os eixos econômicos. Então, esses 5 habilitadores que dão a diretriz aí do plano de desenvolvimento. Então, é importante ressaltar que o plano ele não foi construído de forma unilateral, pela cabeça do governador, mas sim teve a contratação, então, de uma consultoria especializada para analisar vários pontos. E aí, com a conclusão da especialidade dos servidores, chegar no plano. Inclusive, a gente tem enfatizado, o próprio governador tem dito isso, não é um plano do governador nem do próprio governo, é um plano de Estado, né? E até porque ele transcende governos. Então, o grande desafio agora é porque o plano você escreve e coloca as coisas no papel. Agora, o desafio é tirar do papel. Então, esse é um ponto que, né, vai se estabelecer uma governança, um acompanhamento, tanto das entidades. O plano desdobra para dentro do governo, será que as secretarias, né, porque é um plano que se conecta com todas as áreas, conecta com o turismo, com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, né, com todos esses... A parte ambiental. A parte ambiental. Então, o plano desdobra para dentro, que aí nós vamos fazer um trabalho com a SPGG, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que vai liderar essa aplicação do plano para dentro do governo, e para fora, nós, o desenvolvimento econômico, junto com a Casa Civil, vamos trabalhar com as federações, para que todos, né, tenham aderência ao plano e que a gente transforme ele num plano de Estado, né, e que a gente consiga seguir, mesmo que eventualmente mude governo, porque você tem eleições, e isso é possível de acontecer dentro da democracia, mas que o plano siga na mesma direção, né, para que a gente possa alcançar os objetivos, porque o plano ele foi em cima do diagnóstico feito daqueles eixos setores econômicos. O que a McKinsey fez? Ela fez uma análise do nosso potencial desses setores interno, olhou o cenário nacional e o cenário internacional, né? Porque tudo aquilo que a gente produz tem que ter um mercado consumidor para colocar. Então, vamos lá, não adianta nós ter a capacidade de produção de determinado produto se a demanda nacional e internacional ela é baixa. Nós não vamos poder impulsionar esse setor porque tu tem uma demanda de consumo. Tem que ser, lógico, proporcional, tem que ter mercado. Não adianta a gente criar ideias e querer conquistar o mundo sem, de fato, saber quem são os investidores, quem é que tem interesse no Rio Grande do Sul, na agricultura, enfim. Então, tu tem que olhar a nossa capacidade aqui, né, a nossa característica local, o mercado nacional e internacional, em cima disso tu projetar. Então, você chegou a 4 eixos. Uma economia de manutenção, que são aqueles setores importantes, que geram emprego, que geram renda, né, setores do comércio, do varejo, que estão na economia de manutenção. Nós temos, e aí alguns outros eixos, né, que é a economia de sustentação, né, que aí está muito focada e centrada no na agropecuária, que é uma fortaleza nossa, economia de ascensão, que a gente pode impulsionar esses setores, e a economia de inovação, que é essa nova era da tecnologia, né, e a gente aí o Rio Grande do Sul está muito inserido nesse cenário, porque, né, a gente tem aqui hoje uma
uma boa performance em inovação, né, através dos parques tecnológicos, dos hubs de inovação, né, agora conseguimos aí a escala data centers, né, a gente já tinha alguns data centers aqui no Rio Grande do Sul, agora damos um passo, eu considero assim, é uma nova era, uma nova etapa nessa área de tecnologia, com esse investimento da escala data centers, uma cidade de data centers. E muito simbólico isso, né? Porque foi na região mais afetada. Na cidade mais afetada. Foi uma coincidência, né? Felizmente, o local não foi alagado, né? Que pese, né, Eldorado do Sul, uma grande parte do município teve problema de alagamento, mas nesse local que já havia sido, inclusive, a área comprada antes da enchente, né, uma área próxima à subestação, ali na BR-290, naquele entroncamento que vai a Charqueadas, General Câmara, São Jerônimo, e esse investimento também coloca o Rio Grande do Sul no mapa mundial de armazenamento de dados, de inteligência artificial. Então, é que a gente está trabalhando com muita força, com muita dedicação e estamos muito confiantes, né, na reconstrução do nosso Estado, né, porque tem o Plano Rio Grande também, que é o plano da reconstrução, né, que o governador Eduardo Leite estruturou, e o vice-governador Gabriel Souza, que, né, lidera esse movimento de reconstrução do nosso Estado, e agora o plano de desenvolvimento, que é um plano de reconstrução que vai nos levar para o futuro, e junto com o plano também a agência Invest RS, que é uma outra alavanca importante. Queria te questionar, mas antes só fazer um contexto aqui, né, do que a gente falou até agora. A gente pega um estado que teve dificuldades econômicas, né, de sobrevivência, a gente passa por impactos, né, que nunca tinham acontecido, nunca foram vistos aqui no estado do Rio Grande do Sul, então a gente fala de reconstrução e, ao mesmo tempo, no mesmo governo, a gente consegue falar de desenvolvimento. Como empresário, a gente tem em escritórios outros 10 unidades, 10 capitais, e muitos nos questionam, né, sobre o Rio Grande do Sul, se a gente vai ficar no Rio Grande do Sul, porque aqui se fala muito em reconstrução, parece que a gente regrediu. Só que quando a gente discute e quando a gente está vendo agora o formato que o governo está levando o Estado, falando em desenvolvimento, isso é música para nós. E você citou o investimento, quando a gente fala de um investimento em Eldorado, que foi a cidade mais impactada aqui, a gente está falando de um investimento de 3 bi. Então, quanto, às vezes, a mídia leva notícias que só falam de reconstrução, né, que o Estado tem que levar anos para recuperar o estado que estava. Pelo contrário, a gente está trazendo dados aqui, né, e também existem dados, né, entra no site da Secretaria de Desenvolvimento, no site do Governo do Estado, vocês vão ver o quanto que está vindo de investimento para o Estado do Rio Grande do Sul, mesmo com a situação que a gente teve, mesmo com a reabertura do aeroporto, se não me engano, foi há 2 semanas atrás, a gente já está, inclusive, lançando, né, um plano de desenvolvimento para que isso perdure. Então, o Estado do Rio Grande do Sul não é um estado que só fala de reconstrução, que isso é óbvio, que está na nossa pauta, mas faz parte do desafio. O gaúcho, ele é sempre desafiado, mas também olha para frente com desenvolvimento. E falando em olhar para frente com desenvolvimento, secretário, Invest RS, né, veio sido falado, mas queria que pudesse esclarecer qual que é o objetivo do Invest RS, né, quais são as características ali e como que o cidadão, a sociedade vai ser impactada, né, através dessa agência. Tá. Viu, William? Um outro ponto importante acho que abordar aqui é que realmente foi uma catástrofe climática, assim, a maior da história, mas nós, diante do cenário, ninguém desejaria, ninguém gostaria, ninguém imaginava passar por isso, mas já que aconteceu aqui, acho que nós temos que olhar agora o que a gente pode aproveitar em cima da tragédia que aconteceu, né? No sentido de nos reconstruir de uma forma melhor, de uma forma com mais força, e eu acho que nós temos essa oportunidade pela frente, né? Os próprios recursos agora, né, da suspensão do pagamento da dívida, 100% desses recursos vão se traduzir em investimentos, né? Então isso é uma coisa importante. Acaba dando um fôlego. Acaba dando e melhorando, vai ser reconstruído a infraestrutura, então isso também ajuda muito. E se a gente fizer uma retrospectiva, olharmos o mundo, hoje a maioria das potências mundiais, os países que cresceram muito e que são referências no mundo, praticamente todos, sem exceção, em algum momento da sua história passaram por tragédia climática ou guerra. Então, isso acaba forjando, quando acontece uma situação dessa, acaba criando exatamente uma alavanca para se reerguer com mais força. E eu acredito muito que é isso que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa reconstrução. E aí, claro, para te planejar o futuro e tu alcançar os objetivos, tu tem que ter um plano, tu tem que ter metas a seguir
para você ir avançando isso com indicadores, com monitoramento, que é o que vamos fazer com o plano. E na esteira do plano surge a Invest RS, que é a tua pergunta. A Invest RS é uma agência, né, é uma entidade privada, né, com o objetivo de fazer um trabalho, um serviço público, né, que é o quê? Potencializar investimentos aqui para o Estado e abrir mercados, ajudar a abrir mercados. Então, a agência vai cumprir um papel, né, importante junto com o setor empresarial para nós alcançar mais mercados com os nossos produtos. Isso é fundamental. É tornar ativo, né, propositivo a busca por investimentos no Estado. Isso, é nós fazer um trabalho de proatividade, porque hoje a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, é importante salientar isso, né, ao longo dos últimos anos, ela vem trabalhando, vem melhorando, vem se modernizando e estamos atraindo investimentos, né? Até por às vezes é uma ironia do destino. Nós tivemos a maior tragédia em 2024, ao mesmo tempo nós conseguimos consolidar o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, que foi uma nova unidade industrial da CMPC de celulose aqui na Barra do Ribeiro. Então, isso não significa que até então o Estado não estava trabalhando, pelo contrário, a gente vinha, né, ao longo desses últimos 8 anos, aí a gente trouxe muitos investimentos, modernizou o Fundupem, né, fez uma série de ações para melhorar o ambiente de negócios, né, e a gente conseguiu CMPC, Scala Data Centers. Agora, entre setembro e outubro, nós assinamos aí 62 contratos de investimentos com financiamentos pelo Fundupem, que somam 1.330 bilhões de reais em investimentos de pequenas, médias, principalmente pequenas e médias empresas. Então, o Estado vem. Agora, essa agência ela vai funcionar, né, assim como tem em São Paulo, Paraná, Minas e outros países, ela vai funcionar como uma estrutura proativa, né, identificando possibilidades de algum setor, alguma empresa que queira investir no Brasil, para que a gente vá até ela, né, mostre as condições que o Estado tem. Hoje, nós acabamos sendo mais reativos, né, pela nossa estrutura limitada que a gente tem, do que proativos. Então, agora, com a agência, nós queremos ter a proatividade, né, para buscar investimentos, né, para, enfim, identificar empresas aqui do Rio Grande do Sul mesmo, que queiram investir, né, criar as condições para que elas investam aqui, né, valorizando já quem é nosso e priorizando quem é daqui, né, e também abrindo mercados, que é fundamental, porque a abertura de mercados ela te gera uma oportunidade de você investir na empresa, no negócio, porque tu amplia o teu escoamento da produção, né? Então, esse é os dois eixos da agência, atrair investimentos e abrir mercados. Inclusive, uma grande estratégia, acho que a gente até teve uma reunião já sobre isso, sou vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, onde tinha... Eu estive aqui quando foi feita a instalação da Câmara. Foi na inauguração da Câmara. Exato. E é um grande ente, porque para nós, que representamos interesses, né, paraguaios, ou como na reunião que a gente teve na Secretaria, se não me engano, tinha 17 países, né, sendo representados lá, e muitas vezes surge, né, a busca de investimentos no Brasil. E aí se busca saber aonde investir, qual que é o melhor. Então, a Invest RS ela vai conseguir auxiliar, né, bem como também prospectar. Né? A ideia é ter agora o Rafael Prikladnik, que é o presidente da Invest RS. Né, a gente já conversou em alguns momentos. Nós vamos fazer que não temos isso também. Nós temos até informações, mas não compiladas, não numa plataforma, dados, informações, né? Número de profissionais de cada setor que a gente tem por município, por região, né? Ter uma base de dados é fundamental, né? Para que a gente tenha quase que uma espécie de um observatório para a gente poder direcionar. Bom, tal investimento, determinado setor tem melhores condições em tal região, porque tem mais mão de obra, porque oferece as condições ambientais. Com estudos de viabilidade. Exatamente. Então, acho que esse é o papel da agência, tu criar facilidade para o empreendedor, para quem quer empreender aqui. Né? Isso é um papel que o Estado precisa fazer e às vezes, a própria Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a estrutura pública da administração direta, às vezes, tem algumas amarras, algumas dificuldades. A agência, como é um serviço social autônomo, que funciona através de um contrato de gestão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico com a agência, ela tem mais liberdade, né? E aí vai fazer esse papel, acho que é uma função fundamental do Estado em auxiliar o empreendedor, né? Tanto para
poder fazer o investimento acontecer, como também para ajudar o empreendedor a chegar em novos mercados aí com seus produtos. Secretário, a gente está caminhando para o final já. Inclusive, quero ressaltar um ponto que você citou aqui, de estudo de habilidade, né, que para as empresas saberem aonde é melhor investir. Nós da Russell, a gente acaba atuando com esses estudos, então é importante saber que a InvestRS também, porque muitas vezes a empresa quer investir no estado, mas quer saber onde é que tem escoamento, como é que é mais próximo dos portos, qual que é o tipo de agricultura que tem, para saber como fazer aquele aporte daquela determinada região. Saiba que a InvestRS, né, pode contribuir, né, com situações similares a essa, bem como também a Russell faz estudo de habilidade para as empresas, seja para o Brasil, seja para fora do Brasil. Outro ponto que eu acredito que é uma questão de investimento muito grande, que eu queria saber como é que está sendo visto isso para o próximo ano, né, que são a parte das PPPs e concessões, que eu acho que já é uma realidade, é uma questão que ela é apartidária, não importa, a gente pega hoje o governo federal, que é um governo que não tinha um viés muito grande de privatizações, mas a gente vê que as PPPs, as concessões, elas seguem acontecendo. Como é que estão as expectativas para o próximo ano, né? E se segue esse pensamento de PPPs? Se eu não me engano, conversei com o secretário, colega, sobre o interesse de PPPs também para escolas no estado, né? Como é que é visto para 2025 isso? Olha, totalmente abertos, precisamos avançar, nós já damos passos importantes, né? O governador Eduardo Leite, a gente tem conversado, o vice-governador Gabriel Souza também, né? É a linha do governo e eu acho que esse é o caminho. Tudo aquilo que for possível você fazer algum tipo de concessão ou privatização, né, de serviços que a iniciativa privada pode fazer, o Estado tem que delegar, né? Fiscaliza, monitora, acompanha, mas delega, né, para o setor privado fazer. Isso é fundamental, porque daí tu diminui o tamanho e foca naqueles para qualificar e melhorar ainda mais aqueles serviços, obrigações e responsabilidades do Estado. Então a gente avançou muito nesses últimos anos, né, tanto em privatizações quanto em concessões, né? A privatização ela te gera uma oportunidade, além de você colocar um recurso no caixa do Estado, é você também ampliar a capacidade de investimento, né? Vamos pegar a EGEA, né? Vai investir nos próximos 10 anos 15 bilhões de reais. Isso dá uma média de investimento de 1,5 bilhão por ano. Se pegar a Corsã, ela vinha investindo 300, 400 milhões por ano. Então, você quadriplica a capacidade de investimentos numa área necessária, essencial, que já devia ter sido feito há muitos anos, que é o saneamento. Porque sem saneamento você acaba gerando um custo altíssimo na saúde, porque você, né, por falta de saneamento, as pessoas são contaminadas com doenças e o próprio poder público gasta dinheiro depois nesse tratamento de saúde dessas pessoas, né? Então, para citar um exemplo, em estradas também, no momento que você faz concessões, você abre a capacidade de investimento nessas estradas para melhorar a nossa logística, melhorar a competitividade do Estado. Então, avançamos, já tem outras concessões no radar aí de aeroportos, de trechos de rodovias que deverão ficar prontas agora em 2025, e aí vai ser feito também novas concessões. Eu sempre tenho dito, esse é um tema às vezes polêmico, concessão e privatização, às vezes ficaram algumas palavras meio estigmatizadas, né? Mas eu sempre tenho dito, o problema não é a concessão ou a privatização, o grande X da questão está no contrato, esse ser um contrato bem feito, né? A concessão, quando ela é bem feita, ela é boa, a privatização também, mas o que ancora a privatização ou a concessão? É o contrato, é as regras do jogo. É óbvio que quem vai operar uma rodovia vai investir, ele precisa ter o seu retorno. E o usuário paga uma tarifa que tem que ser uma tarifa módica também, uma tarifa razoável e equilibrada. Então, tu tem que ter um equilíbrio e esse equilíbrio se dá pelo um contrato bem feito, bem elaborado, né? Assim como quando você faz algum tipo de privatização também, que eu entendo que esse é o caminho, né, para a gente diminuir o tamanho do Estado, né, e o Estado focar naquilo que é sua responsabilidade, fazer melhor, fazer bem feito, né, e com mais condições e mais capacidade naquelas áreas que o Estado tem que seguir atuando, como é o caso da própria segurança pública, que é fundamental. Aliás, a gente melhorou muito nesses últimos anos os indicadores da segurança pública, porque o Estado passou a investir em pessoal, chamar, né, pessoas ao efetivo, investir em tecnologia, investir em equipamentos, investir em viaturas, né? A gente também tem uma área importantíssima que é a educação, né, que tem que melhorar a qualificação das pessoas. Olha, uma informação importante, nós saímos 8 anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha 2% das escolas estaduais de ensino médio
com tempo integral. Estamos fechando agora 2024 com 18% das escolas em tempo integral do ensino médio da rede estadual. A meta final do ano que vem é chegar a 27% e final de 2026 a 50% das escolas. Então, você vai deixar os alunos no contraturno, né, para que eles tenham aula de reforço, para que eles tenham oficina de música, pratiquem esportes. Quer dizer, isso tu vai qualificando, tu vai melhorando o capital humano, que é fundamental para atender, né, o setor de empresas, de indústrias, né, com uma mão de obra mais qualificada, né? Então, são áreas aí que são importantes e que o Estado vem priorizando. Perfeito. Inclusive, a gente para de discutir a quantidade e quando a gente faz uma concessão, uma PPP, a gente começa a cobrar qualidade nos serviços, né? Que é o que a gente está vendo aí com saneamento no Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, aproveitando também para informar, não é simples estruturar uma concessão, uma PPP. Então, para isso, precisa secretarias muito bem engajadas, elaboradas. Às vezes, o município não tem... Um corpo técnico muito bem preparado, porque eu sempre digo, uma coisa é tu gastar o teu dinheiro contigo. Exatamente. Uma coisa é tu gastar o teu dinheiro com os outros. Tu gasta da forma que quiser, contigo ou com os outros. Agora, uma outra coisa é tu gastar o dinheiro dos outros com os outros. Então, tu tem que ter uma série de critérios, de regras, projetos bem estruturados, um corpo técnico de servidores públicos bem motivados, né? Acho que isso é importante também. E, claro, ter parcerias hoje nós temos muitas estruturas, escritórios, pessoas que têm conhecimento, capacidade de fazer um trabalho público-privado, digamos assim, para que o resultado seja o melhor possível para a sociedade. Em relação a cursos, aperfeiçoamento, inclusive agora a gente vai ter, né, uma mudança aí no executivo para muitos municípios, boa parte dos municípios, né? O Instituto Bertol, a gente tem cursos para isso, né? Então, se precisarem evoluir tecnicamente, saiba que tem os cursos, e da parte da Russell a gente faz a estruturação, inclusive, secretário, para muito comum hoje, iluminação pública, saneamento, isso eu estou falando a nível nacional. Está avançando muito em cidades, fazendo esse tipo de PPP, né? Porque faz a estruturação do projeto para poder fazer a contratação, e aí entra o que o secretário falou, porque tudo está em volta do contrato. Então, se você estruturar de uma forma equivocada ou deixando pontos de lado, a sociedade paga, a concessionária também, todo mundo tem prejuízo. Então, a ideia é que tudo está em volta da uma estruturação muito contundente. Na verdade, é a essência de qualquer coisa, né? Seja uma PPP, seja uma privatização, uma concessão, um projeto de construção, tudo, a essência está no projeto bem elaborado. Então, tu tem que pegar pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade, que têm know-how para fazer o projeto bem feito. Tendo o projeto bem feito, as outras etapas, elas tendem a acontecer de uma forma bem encaminhada. Agora, se você não tem um projeto bem estruturado, você já começa torto. E aí, dificilmente você vai ter um resultado positivo lá na frente. E lembrando que as PPPs ela não é uma virtude, né, ou não, né, quem é contra, só do Estado do Rio Grande do Sul. A gente está falando da Sabesp, maior empresa de saneamento que tem no país. Hoje também teve a privatização, está com uma concessionária que, inclusive, para quem não sabe, é Equatorial, né? Equatorial lá na parte de saneamento e Equatorial aqui é na parte da energia. Então, só para vocês saberem que isso é uma realidade que só depende de ter uma boa organização contratual, porque é um caminho sem volta. Infelizmente, o Estado, através da sua arrecadação, ela não consegue vencer, entregar qualidade, ela soube disso, e através das PPPs e concessões, ela busca virar o jogo, entregando qualidade para a sociedade, né? E sim fazendo só a administração dessas concessionárias, que hoje elas estão preparadas mundialmente, né? Inclusive, Equatorial, são empresas que não são nacionais, às vezes vêm de fora, com dinheiro de fora, para que possa investir, e a sociedade ganha, todo mundo acaba ganhando. Secretário, te agradecer pelo teu tempo, né? Obrigado aí pelos esclarecimentos, né? A tua disponibilidade, e até um próximo encontro, e ao pessoal de casa também. Muito obrigado, eu agradeço, e a gente fica à disposição lá na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Nós temos o Fundo PEN também, que é um programa de incentivo fiscal muito interessante para indústrias, né, que queiram ampliar a sua produção, né, ampliar a sua estrutura industrial, ou novas empresas que queiram se instalar aqui também. Tem o Fundo PEN, a gente fica à disposição lá também para dar todo o apoio, né, todas as informações, e esse é o foco, né? Nós estamos muito animados,
né, com o futuro do nosso Estado, muito confiantes, né, com o plano de desenvolvimento, o plano Rio Grande, com a agência Invest RS, né, com os investimentos que estão acontecendo aqui no Estado, com essa melhora no ambiente de negócios, né, a gente tem avançado muito também na simplificação, né, de procedimentos do poder público, né? Isso envolve também a área ambiental, né? Não descuidando da atenção, né? E não, né, deixando de lado o cuidado com o meio ambiente, mas deixando as coisas mais simples, com mais agilidade, com mais, né, transparência, inclusive, né, para que os investimentos e quem queira investir aqui no nosso estado tenha uma melhor condição. Então, o ambiente de negócios vem sendo também melhorado. Nós temos o Conselho Estadual de Desburocratização, né, que é um instrumento, né, que ali, né, são alguns conselheiros do setor público e do privado. Ele é paritário, se discute problemas, legislações, se coloca aí, se envolve a Assembleia Legislativa, para a gente ir desburocratizando, né? Sempre eu digo que a burocracia ela é que nem unha e que nem cabelo, ela vai crescendo e vai se reinventando. Então você tem que estar sempre olhando para ir cortando, para ir diminuindo a burocracia, né? Que muitas vezes ela gera um custo oculto aos empresários, né? Quando tem muita burocracia, né, você tem que ter muita estrutura para poder vencer a burocracia e isso é custo, né? Assim como a própria questão tributária, que a gente vem trabalhando muito para simplificar, né? O emaranhado tributário é quase um manicômio, a legislação nossa tributária, e ela gera um custo oculto ao empreendedor. Ele tem que ter uma grande estrutura para entender a questão tributária, as regras, para poder recolher os tributos e ainda sujeito a algum equívoco, porque é muita lei, muita norma, muita decreto. Então, a gente também está avançando. O governador Eduardo Leite tem uma diretriz, junto com a Secretaria da Fazenda, lá o Ricardo Neves tem trabalhado muito para ir reduzindo, simplificando, né? E também, por ideia, né, tendo estabilidade financeira do Estado, aos poucos você ir reduzindo a carga tributária, que eu acho que esse é um grande desafio, mas que a carga tributária ela tem que ser reduzida desde que o Estado não perca a capacidade de investir. Porque se o Estado quebrar e parar de investir em segurança, você tem uma carga tributária menor, mas tem uma insegurança violenta, não tem estrada, não fica menos saúde, você não fica atrativo para que os empreendedores investam no Estado. Então, tu tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente, em prestação de serviço de qualidade e, dentro do possível, e reduzindo a carga tributária para deixar o Estado mais competitivo. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, pela oportunidade que está nos possibilitando aqui. A gente fica à disposição para qualquer outro momento voltarmos aqui. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até um próximo episódio. Valeu, Otávio. Tchau. Tchau.